Paz do Senhor Jesus, meus amores! Aqui é a tia Érica e hoje aqui no canal vai ter uma história super legal. Mas antes da tia Érica começar, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, porque aí você não vai perder nada do que vai passar por aqui, tá bom? Olha, a história de hoje é sobre um homem muito especial. Mas antes eu vou perguntar para as crianças. Crianças, se Deus chamasse vocês para cumprir uma missão mais ou menos impossível para vocês, vocês iriam ou colocariam vários obstáculos, hein? Por exemplo, se Deus chamasse vocês e falasse que vocês deveriam entregar uma mensagem para um homem muito importante aqui no Brasil, tipo a pessoa mais importante no Brasil hoje, né, o presidente da República, vocês entregariam essa mensagem ou ficariam com medo? A história de hoje vai falar sobre o chamado de Moisés. Vamos chamar a história? Então vamos lá! Olha, a história está aqui no livro de Êxodo, mas para ela vir precisamos chamar. Vocês me ajudam? Ainda não chegou. Vamos? História! Nada, crianças, me ajuda aí. História! A história chegou e está no livro de Êxodo, no capítulo 3 até o capítulo 4. Vocês lembram mais ou menos como é a história de Moisés, né? Vamos recapitular rapidinho? Moisés, aquele bebezinho que foi colocado lá no rio, né? A filha de Faraó achou ele, tirou ele do rio, né? Cuidou dele. Mais ou menos quando ele estava com 40 anos, ele começou a sentir um remorso, um peso talvez pelo seu povo, né? Ser escravizado. Então ele indo ver os escravos, ele viu os escravos sendo muito maltratados, aí ele ficou com raiva, ele ficou irado, ele matou um egípcio. Com medo do faraó matá-lo, né? Ele acabou fugindo para o deserto. Chegou lá no deserto, ele encontrou Jetro, né? Um sacerdote, um homem muito bom. E se casou com uma das filhas de Jetro, chamada Zípora, nome diferente, né? Zípora é o nome dela, ele se casou com ela e acabou ficando lá em Midian, lá no deserto de Midian. Ele acabou aprendendo uma nova profissão, né? Moisés acabou sendo pastor de ovelhas, diferente, né? De ser um príncipe lá do Egito. E se passaram mais 40 anos. Então, quando Moisés estava com 80 anos, crianças, ele foi apacentar as ovelhas. E sabe o que aconteceu? Deus falou com ele através de um arbusto, tipo uma árvore que ela começou a se incendiar, mas ela não se consumia, ficava aquele fogo e Deus falou com Moisés ali através daquele arbusto em chamas. E Moisés sabia que Deus era santo, glória a Deus, tirou as sapatos dos seus pés, as sandálias dos seus pés e cobriu o seu rosto, porque Deus era santo. Deus é santo e Moisés sabia disso e em reverência a Deus ele fez isso, tirou as sandálias dos seus pés e cobriu o seu rosto. E Deus começou a falar com ele. Deus falou que Moisés ia ser o libertador do Egito, que ele ia ter que falar com o faraó, não com aquele que queria matá-lo, né? Que ele já tinha morrido e estava lá reinando um novo faraó. Ele deveria ir a faraó pedir para libertar o povo hebreu do seu cativeiro, né, de 400 anos, que eles já estavam escravos. Mas vocês acham que Moisés logo aceitou? Crianças, Moisés começou a colocar uma porção de empecilhos para não ir cumprir o que Deus estava pedindo para ele. Igual a tia falou aí no início, se Deus chamasse vocês para dar uma mensagem a uma pessoa muito importante, vocês falariam ou vocês dariam desculpas? Olha, Moisés deu muitas desculpas. Moisés falou que era pesado de língua. Moisés falou que não era eloquente ou não convincente. Talvez se ele fosse falar com o faraó e não conseguiria convencer o faraó.
Moisés também falou que era pesado de boca. Mas, tia Érica, o que é isso? Pesado de língua, pesado de boca? Olha, não é muito claro quando a Bíblia fala sobre isso. Talvez umas pessoas falam que ele era gago, mas não tem nada que prove isso. Outras pessoas falam que Moisés colocou esses empecilhos de eloquente, convincente, pesado de boca, pesado de língua, porque, ora, já tinham passado 40 anos, talvez ele já teria perdido a linguagem, né, do faraó, a língua egípcia, talvez ele tinha perdido, esquecido de como falar a língua dos egípcios. Mas não é nada que se comprove na Bíblia disso, entendeu? Mas Moisés deu esses 3 empecilhos e Deus acabou ficando com raiva dele, porque Deus estava chamando. Se Deus está chamando, criança, é porque Deus vai capacitar. E você, se Deus te chamar, qual desculpa você daria? Vergonha de louvar na frente da igreja? Medo? Qual a desculpa que você daria? Ou você logo aceitaria o chamado de Deus para você? Pense nisso. E Moisés deu essas desculpas, mas Deus falou que estaria com eles. Olha, lá na palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 4, 13, vai dizer, sabe o quê? Vamos pegar aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Moisés estava sendo chamado por Deus. Então, se Deus estava chamando, Deus ia capacitar, Deus ia fortalecer ele, Deus ia ajudar ele. Tanto que Deus deu 3 sinais. Porque Moisés falou assim: nossa, Senhor, o Senhor está me chamando, mas em nome de quem eu vou falar? E Deus ainda falou: fala em nome do eu sou. E depois Moisés ainda deu mais desculpa, mas tem mais de 400 anos que o Senhor não fala com nenhum profeta, as pessoas não vão acreditar em mim. E Deus ainda liberou 3 sinais para Moisés. Vocês sabem quais sinais foram esses? Vou dar um tempinho para vocês. Olha, tia Érica vai falar. Os 3 sinais foram: Deus ia dar para ele um bordão, tipo um cajado. E esse bordão, quando ele jogasse no chão, ia virar uma cobra, uma serpente. E para Moisés pegar de novo esse bordão nas mãos, ele pegaria pela cauda e viraria de novo o cajado ou o bordão, assim como está na Bíblia. O outro sinal seria a mão de Moisés ia ficar com lepra. Ele ia colocar a mão assim por dentro da roupa, ia tirar e ia ficar branca como se estivesse com lepra. Depois ele ia colocar de novo a mão por dentro da roupa e a mão seria curada. Esse seria o segundo sinal. E o terceiro sinal seria transformar as águas do rio em sangue. Ele pegaria um pouco da água do rio, jogaria na terra seca e o rio viraria sangue. Esse seria o terceiro sinal para as pessoas acreditarem que Deus estava falando através dele. E mesmo assim, nós ainda colocando vários empecilhos, mesmo com todos esses sinais, sabendo que poderia falar que estava falando em nome do grande eu sou, mesmo assim Moisés estava colocando esses empecilhos e Deus foi e falou assim: então chama seu irmão Arão, e ele vai ser o seu porta-voz, ele vai estar contigo para falar junto com você. E esse foi o chamado de Moisés. E qual o seu chamado? Deus tem te chamado para alguma coisa? Te chamado para levar a palavra dele para os seus amiguinhos, te chamado para louvar na igreja. E você, qual a desculpa que está dando? Aceite o seu chamado, crianças. E vocês, tem alguma criança aí assistindo a tia Érica que ainda não aceitou o Senhor Jesus e gostaria de aceitar? Então vamos fazer uma oração? Coloque a mãozinha no seu coração e vamos orar. Deus amado, eu sei que eu sou pecador, reconheço isso, porque sua palavra diz que todos nós pecamos, mas hoje eu estou aqui reconhecendo que eu sou pecador e eu quero conhecer mais de Ti. E para eu conhecer mais de Ti, eu preciso aceitar o Seu Filho como Senhor e Salvador da minha vida. E hoje eu estou aceitando o Seu Filho. Entra no meu coração, Jesus. Venha ficar comigo, Senhor Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, criança, você aceitou o Senhor Jesus. O seu amigo Espírito Santo vai estar sempre com você e Jesus também. E como diz lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, vamos ver o que está escrito lá?
diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus, o mesmo Deus que chamou Moisés lá no arbusto, queimando em chamas, para ele libertar o povo do Egito. Olha, beijo, graça e paz. Fique com Deus.